Atenção, geração eleita e sacerdócio real. O livro mais esperado de todos os tempos já está na pré-venda. O livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. Este é o quarto livro do pastor Matusalém, especialista. Uma obra magnífica, contendo 730 páginas repletas de sermões, mensagens, palestras e estudos, com detalhes históricos, culturais, geográficos, numerológicos, tipológicos e escatológicos. É uma explosão de conhecimentos bíblico e extras bíblicos, baseados nos originais mais antigos do mundo. Com o livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento, você terá conteúdos para formalizar sermões extraordinários com começo, meio e finalização, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. Portanto, este livro é magnífico e interativo. Além de tudo, é prático para manusear e eficiente para estudar e compreendê-lo. Este livro é indicado para todas as pessoas que desejam crescer na graça e no conhecimento. No livro de ouro do pregador absoluto, você vai encontrar histórias detalhadas sobre vários personagens da Bíblia Sagrada. Histórias importantíssimas do Antigo e do Novo Testamento que a maioria dos estudiosos ainda não conhecem, como por exemplo, a história completa de Sansão e seus familiares, nome de seus pais, nome das suas esposas e nome de seus filhos, sua altura, seu peso e seu cabelo com 7 tranças que representam os 7 castiçais de ouro, sua força que superava 3.000 quilos e suas habilidades na guerra, sua velocidade e a queixada de jumenta que se transformou em uma poderosa arma de guerra, a fonte milagrosa que jorrou da queixada da jumenta, sua morte por suicídio, sua sepultura e sua salvação. A história completa de Daniel e a cova dos leões, nome do pai e da mãe de Daniel, nome de sua esposa e de seus filhos. Como Daniel, aos 90 anos de idade, conseguiu sobreviver 12 horas na cova com 30 leões. Qual foi o anjo que fechou a boca dos leões? Qual eram os nomes dos 2 inimigos de Daniel e por que Daniel não foi lançado na fornalha de fogo? Neste livro, você vai aprender a história completa da estátua de ouro de Nabucodonosor e tudo sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qual o tamanho, o peso e a fisionomia da estátua de ouro de Nabucodonosor? Onde ficava a fornalha de fogo ardente? Qual o seu tamanho e qual era a sua temperatura? Qual era o nome do anjo teofânico que entrou dentro da fornalha e por que esses 3 jovens não foram lançados na cova dos leões com Daniel? A história completa de Jonas e o grande peixe, nome do pai e da mãe de Jonas. Quantos quilômetros Jonas viajou dormindo no porão do navio? Qual o nome, o tamanho e o peso do peixe que engoliu Jonas? Quantos quilômetros Jonas viajou no ventre do peixe? Quem plantou a abobreira para Jonas dormir na sombra? Qual o nome da lagarta que cortou o pé de abobreira? Por que Jonas sofria com dor de cabeça? Com quantos anos Jonas morreu? E onde foi sepultado? A história completa da serva de Naamã. Nome de seus pais, seu nome, sua idade, sua missão de 7 anos na Síria, sua pregação de 10 segundos que transformou uma nação inteira, sua carta de alforria, nome de seu esposo e o nome de seu filho. A história completa do tabernáculo, do templo, da arca da aliança, altares e muito mais. Tudo sobre a glória da segunda casa. Tudo sobre o avivamento. Tudo sobre o véu do templo. Tudo sobre Lilith. Neste livro você ficará sabendo de vários detalhes importantes sobre o resumo do Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento contém 27 livros. Mateus significa dom de Deus.
Ele escreveu seu evangelho para a nação eleita e apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. Marcos significa o guerreiro lutador. Ele escreveu seu evangelho para os romanos e apresenta Jesus como o servo sofredor e como bezerro para o sacrifício. Lucas significa o iluminado. João e os demais apóstolos também têm seus próprios significados e escreveram suas cartas e epístolas para as nações e pessoas diferentes. Cada apóstolo apresenta Jesus com sua própria personalidade. Você vai aprender vários detalhes importantes sobre João Batista: nome do pai, da mãe, amigos e professores de João Batista. O que João Batista conversou com Jesus quando estava no ventre de Isabel, idade de João Batista e quando ficou órfão, porque João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. Onde João Batista morreu e o que aconteceu com seu corpo e sua cabeça. Detalhes importantes sobre os 12 apóstolos de Jesus: nome, idade, tribo, função e ordem cronológica de cada um dos 12 apóstolos de Jesus. Pedro era o guardião de Jesus. Ele recebeu a sua espada como troféu em um campeonato de natação e guerrilha. Tiago era o copeiro-mor, que analisava o alimento de Jesus para saber se estava envenenado ou não. João era o escrivão e anotava tudo o que Jesus falava e fazia. Tomé cuidava do alojamento. Judas Iscariotes era o tesoureiro. E assim, cada apóstolo tinha uma função. Detalhes importantes sobre a multiplicação dos pães e peixes. Qual era o nome do monte que Jesus fez o milagre dos pães e peixes? Qual era o simbolismo dos 5 pães e 2 peixes? Quantos pães Jesus fez para alimentar 20.000 pessoas? Qual o peso e o valor dos pães que sobraram nos 12 cestos? O que foi feito com os 12 cestos de pães que sobraram? Qual era o nome e a missão do jovem que emprestou os pães e peixes para Jesus? Neste livro, você ficará sabendo tudo sobre a jornada de Jesus por cima do Mar da Galileia. Quantos quilômetros Jesus andou sobre o Mar da Galileia? Jesus ficou leve ou a água petrificou para Jesus passar? Quantos metros Pedro andou sobre as águas do mar? Por que Pedro afundou até os ombros? Por que Jesus segurou na mão direita de Pedro e não na mão esquerda? Por que o vento só parou quando Jesus e Pedro entraram no barco? Você vai aprender tudo sobre o centurião de Cafarnaum. Seu nome original, nome do seu pai, nome do seu irmão, a história de sua esposa e de seu servo Rafael, que foi curado por Jesus. Sua fé, que era maior do que a fé de Jacó, e como ele prendeu Barrabás. Tudo sobre a mulher samaritana, nome de seus antepassados, nome de seus 5 maridos, nome de seus 4 irmãos, nome de seus 2 filhos, sua missão em Samaria e na África, sua morte trágica, quando ficou cega e foi esfolada viva. Tudo sobre a mulher cananeia, o nome de seus antepassados, seu nome, sua idade, o nome de seu esposo e de sua filha. Sua persistência e seus 10 gritos que quebraram a maldição lançada por Noé sobre os cananeus em Gênesis 10. O porquê Jesus a chamou de cachorrinho. Sua humilhação incomparável que trouxe o milagre para sua filha Berenice. Sua fé poderosa que parou Jesus na estrada. Sua missão ao lado de Jesus que abriu as fronteiras gentílicas. Sua morte e sua sepultura. Tudo sobre o Pentecostes. Qual foi o ano, o dia, o mês e a hora que aconteceu o Pentecostes? O que significa Pentecostes e qual é a sua finalidade? O que significa o barulho, o vento, o fogo e as línguas estranhas? Quantos Pentecostes existiram na história de Israel? E quais foram os maiores e melhores Pentecostes do Antigo Testamento? A história do sal da terra, luz do mundo, buraco da agulha, o grão de mostarda, fé milagrosa, 12 apóstolos, escolas judaicas e muito mais.
Tudo sobre Mateus 25, o que significa as 10 virgens, qual a diferença entre virgem, noiva e igreja, quantos litros de azeite elas levaram, quanto tempo os candeeiros ficaram acesos, por que o noivo atrasou, por quantas horas o noivo atrasou, quem gritou dizendo que o noivo estava indo, por que a porta se fechou e o que significa a porta fechada. Tudo sobre o bom samaritano, tudo sobre o caminho de Emaús, tudo sobre Pedro e sua prisão no calabouço. Todos estes detalhes históricos que você acabou de ouvir são partículas expressivas de grande importância, porém, não são capazes de expressar ou descrever a magnitude do conhecimento que este livro tem para oferecer. Portanto, entre em contato conosco e adquira este livro pelo WhatsApp 62 99408 0257. Com certeza, este livro vai transformar sua vida e seu chamado ministerial.